Olá, boa noite. Estamos esperando a chegada da nossa convidada de hoje. Olá, Cristina. Esperando a nossa convidada. Olá, Olá, boa noite. salve. Espero que tudo esteja bem com você, Cristina, a todos e todas que já estão aqui na sala. Sala, né? Eu tô ficando velho mesmo, como se eu estivesse num chat, né? Estão aqui no Instagram nos vendo, né? Cristina, eu vou deixar você se apresentar, né? Só dizendo que hoje o tema é algo que nos toca a todos, porque de uma forma ou de outra ele nos atinge. Mesmo que a gente se sinta, como nós que trabalhamos com tanatologia, a gente se sente livre para falar sobre um tema que é considerado tabu, né? Mas muitas vezes a nossa vida vai ser atravessada pelas pessoas que vivem imersas no tabu da morte. E aí é muito difícil. Eu cito sempre como exemplo os dilemas que muitas vezes os profissionais de saúde vivem às portas da UTI, frente à pressão dos seus familiares que não aceitam de forma nenhuma que o processo de finitude se instaurou. Né? Mas isso é papo para a gente continuar conversando daqui a pouco. Então, a palavra é sua, minha amiga. Bom te ver. Oi, Erasmo, bom te ver também. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade. Então, tem que marcar um café. Com certeza. Quem sabe amanhã. Quem sabe amanhã, vamos ver se amanhã dá certo. Torcendo para dar certo. Bom, meu nome é Cristina Vieira, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará. Sou tanatóloga também. Sou fundadora do Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia.
estudo tanatologia eu já tenho, acho que desde quando? 2006? Por aí, né? Quando o Erasmo foi ser meu orientador de especialização, então já tem um bom tempo de caminhada. E vamos falar hoje sobre tabu, sobre o que é o tabu, como maneiras que ele se expressa, tanto na vida cotidiana como suas características principais. E eu acho que a gente vai se surpreender com o fato de descobrir que o tabu, ele aparece mais na nossa vida do que a gente imagina. Tá? Então, as formas de controle, eu não acho tão interessante, por exemplo, falar as formas de interdição, porque o tabu ele faz interdição, mas ele também exerce mais do que interdição, ele exerce formas de controle, né? E de que essas formas de controle elas aparecem de maneira, às vezes, tão natural para a gente que a gente nem percebe que está lidando com um tabu. Sim. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre as características gerais dele, né, características psicológicas dele, como ele aparece, e vamos bater papo. É isso aí. Eu estava pensando aqui, Cris, a primeira vez que eu ouvi a expressão tabu na minha vida, né? Eu era muito criança, né? Aí alguém deve estar se perguntando, o que uma criança ouviu a palavra tabu? Eu sempre, principalmente na juventude, eu gostava muito de futebol. E aí o que eu aprendi? Que quando um time ficava muito tempo sem ganhar do outro, ou sempre perdia, ele não quebrava o tabu. Então, a primeira vez que eu vi essa expressão, ela é referida ao futebol, né? Quando alguma coisa não acontece há muito tempo. Então, existe um tabu. O Flamengo sempre ganha ou sempre perde de tal time, tá certo? Palmeiras não tem mundial, né? Não é isso, por aí vai, né? Então, anos depois, eu percebi que, na verdade, aí sim, descobrindo outros sentidos da palavra, que aquele sentido na origem, lá na minha infância no futebol, também tinha uma certa relação, né? Porque você estabelece uma ordem de expectativa de como uma coisa deveria sempre se proceder, né? E se aquele time, de repente, que nunca ganha do outro, ganhasse, houve uma quebra de tabu. Falando de futebol, eu acabo lembrando do nosso 7-1. Eu acho que acabou criando um tabu em relação aos jogos do Brasil com a Alemanha, que eu acho que até agora ainda não foi quebrado. Existe uma aura, assim, quando o Brasil joga com a Alemanha, que faz correr um frio na espinha, né, de todo mundo. Então, e se a gente ficar falando do 7-1, ninguém vai ouvir a gente aqui nessa live, né? Mas é isso. Então, essa ideia bem primária do tabu parece ela ter um sentido um pouco com a realidade, né? Mas aí, como é que a gente poderia pensar teoricamente, na tua visão, Cristina, a ideia do tabu? O tabu, ele é um fenômeno que tem desdobramentos não só sociais, mas desdobramentos antropológicos, históricos, psicológicos, desdobramentos que aparecem tanto em vários objetos. O tabu ele não tem um objeto por excelência. Você tem tabus em relação ao corpo, você tem tabus em relação à sexualidade, você tem tabus em relação a relações hierarquizadas de poder, tabus familiares, e você tem tabus em relação à morte, né? Então, o tabu ele é uma forma de organizar os símbolos, né? De um determinado objeto que pode se abarcar para vários objetos. E essa forma de viver esses símbolos acabam tendo como consequência ações, porque o símbolo ele precede a ação. Ele é um motor de como as coisas são organizadas dentro das relações humanas. Ele é uma coisa que precede as relações humanas. E quando a gente entende como o tabu funciona, a gente entende como essas relações simbólicas funcionam. E quando você entende como essas relações simbólicas funcionam, você entende por que as pessoas se comportam de determinada maneira e não de outra.
ou como determinada relação social é organizada de uma determinada maneira e não de outra. Né? Então, estudar tabu, vamos fazer o recorte aqui do tabu em relação à morte, nos ajuda a entender como as pessoas, por que as pessoas estabelecem determinadas atitudes em relação à morte e às perdas, em relação ao luto, em relação às perdas, em relação à morte, em relação às transformações da vida. Tá? Então, quando você compreende por que determinados comportamentos acontecem, você consegue se relacionar melhor com esses comportamentos e até, inclusive, mudá-los, se for o caso. É isso. É isso que eu estava pensando, porque, na verdade, uma forma, por exemplo, a gente está aqui conversando e tal, e a gente pode começar a pensar em várias coisas, e obviamente, nós, enquanto indivíduos inseridos na sociedade em que a gente vive, não só em relação à morte, a gente vai viver outros tabus, né? Por exemplo, se a gente, nesse momento, morasse na Índia e fôssemos hinduístas, a ideia de comer carne, por exemplo, expressa um tabu alimentar, né? É como se eu, ao comer carne, eu perdesse grande parte da minha identidade, né? Eu deixaria de ser aquilo que eu penso ser ou aquilo que as pessoas pensam que eu sou, né? E ato contínuo, isso não é uma coisa que está restrita à minha individualidade, né? Atinge a individualidade de outras pessoas e por isso que boa parte das vezes, quando a gente está falando em tabu e na sua relação de quebra, isso implica um conjunto de sanções, né, que pode, né? A quebra do tabu, ela é uma ameaça ao corpo social. Isso, né? Então é interessante isso, né? Às vezes eu ouço algumas expressões libertárias, né? Vamos quebrar todos os nossos tabus, vamos viver um mundo sem tabus. Eu fico me perguntando onde é que é isso, né? Em que galáxia existe esse planeta? Porque não dá para pensar uma sociedade que viva sem algum nível de restrição entre seus pares. Né? Uma das coisas que eu gosto de dizer é que o tabu, ele nunca desaparece, ele se transforma em outras formas, em outros objetos, ele adquire outros objetos e outras formas de relação. Né? Então, o tabu, ele pode ser visto como uma interdição de algo, mas acima de ser uma interdição de algo, ele é um instrumento de organização social. Ele é um instrumento de organização social. Tá? De coesão e vinculação social. Tá? Então, é claro que esse instrumento de organização social, você pode achar que tem formas melhores de organização social a serem atingidas. E por isso, o determinado tabu precisaria ser quebrado. Mas quando você quebra o tabu e a sociedade se reorganiza, ela se reorganiza em torno de algum outro novo tabu. Né? Então, os tabus, eles são interdições, e em algum momento, para convívio social, você precisa ter interdições, formas de organização. Organização que é basicamente você dizer que as coisas têm que ser feitas de uma determinada maneira e não ser feitas de outra maneira. E aí você estabelece uma relação, não só de interdição, como uma relação de organização. E quando a gente pensa na relação da morte, eu acho que a gente pode dar um passo atrás e pensar quais são os preâmbulos que são fundamentos do tabu em relação à morte. Eu acho que um desses preâmbulos que formam a paisagem, os fundamentos de um tabu sobre a morte, é o fato de que a gente precisa pensar que quando a gente fala de tanatologia, o conceito geral de tanatologia seria ciência que estuda as atitudes de pessoas e sociedades em relação à morte e aos processos de morrer. Só que quando a gente se aprofunda mais na coisa, a gente consegue ter um conceito ainda melhor, que de que tanatologia é uma ciência interdisciplinar que estuda as representações da morte e os processos do morrer. Por que as representações da morte? Porque não é possível a um ser vivente conhecer a morte. Tá? Não é possível a um ser existente conhecer a não existente. Não é porque para conhecer pressupõe consciência. E quando você cai na não existência, você vai para uma
uma dimensão onde não existe consciência de algo. Então, não é possível conhecer algo sem tempo, com a não consciência de algo. E aí a Cristina, gente pode, por exemplo, falar, mas tem religiões que falam que você, quando morre, você continua consciente de alguma coisa, sua alma se transfere e você vai para um outro plano, uma outra dimensão. Mas para você admitir isso, você precisa admitir que ainda existe um tipo de consciência para se saber isso, alguma coisa. Né? Então, se existe um tipo de consciência, não é uma morte absoluta, como diz o poeta, né? É uma morte para uma outra forma de vida. Então, mas eu identifico. A gente fala muito hoje em dia no tabu da morte como se ele fosse um fenômeno recente ou novo, né? Mas olhando a história, o tabu sempre existiu, né? Ele foi ganhando conformações diferentes e hoje, na verdade, ele adquiriu um estatuto de força, pelo menos no mundo ocidental, talvez nunca visto antes, né? A dificuldade que a gente tem de falar sobre o tema, né? Mas eu acho que talvez se a gente pudesse usar a metáfora de uma raiz, ou uma das raízes da ideia de tabu da morte, talvez esteja justamente nessa perspectiva de pensarmos a morte como final absoluto, né? Pensar no velho axioma do Epicuro, enquanto eu sou, a morte não é, quando a morte for, não serei mais. Né? Assumir isso como uma verdade plena para as pessoas é algo muito difícil, tá? É angustiante. Não é coincidência, só para terminar o raciocínio, não é coincidência, portanto, que a maioria esmagadora das culturas vai estruturar e criar um sistema simbólico justamente para dizer que existe algo depois daquilo que a gente chama de morte física. Isso. Então, assim, essa angústia diante da não existência, da possibilidade de não existência, é um dos pilares que existe a formação de um tabu sobre a morte. Porque quando você tem, embora você não conheça a morte absoluta, você conhece a ameaça da morte, você conhece a ameaça à vida. E quando você está ameaçado diante da vida, ameaçado com a possibilidade de uma aniquilação completa, você cria determinadas formas de controle daquele medo. Então, essa é uma das funções psicológicas do tabu. É fazer o controle de coisas que dão medo. E a morte dá medo porque a morte ela nos acena com a possibilidade da aniquilação. Então, nós criamos sistemas teóricos e sistemas de dogma, ou sistemas religiosos, ou sistemas filosóficos, para, de certa forma, aprender essa possibilidade de não existência, dando a ela, na verdade, um outro tipo de existência. Porque não dá para um existente conceber a não existência, não dá para uma consciência conceber a não consciência. A consciência só tem conhecimento sobre aquilo que aparece a própria consciência. Isso. Então, quando as sociedades elas se veem diante da ameaça da morte, se cria tabus em volta dela para ter uma função de progressiva aproximação dessas ameaças. E como é que essa progressiva aproximação dessas ameaças acontece? Você cria ritos, você cria rituais, você cria ritos e você cria funções, papéis sociais. Né? Então, quem é que pode mexer no cadáver hoje em dia? Não é qualquer pessoa. E não é de qualquer jeito. Então, esse dizer que não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não é em qualquer momento, é uma forma de organização de tabu. Né? De tabu de uma ameaça. E o que acontece, por exemplo, quando a gente vê assim, quem mexe com tabu? As casas funerárias. Né? Tipo o memorial, que mexe com isso. Então, quando as casas funerárias elas mexem com o tabu, elas estão mexendo com um corpus de ameaça social. E isso acaba recaindo sobre essas pessoas que são autorizadas socialmente e formalmente e socialmente a mexer com isso, mas que acaba caindo sobre elas um certo medo das outras pessoas. E aí a gente pensa assim, quando você conhece alguém que trabalha numa funerária, ou que é um taxista, ou que é mesmo motorista de carro fúnebre, parece, se a pessoa dizer para você o que ela trabalha, parece que ela se
torna um objeto de medo, um objeto estranho. Eu lembro de uma vez que eu estava no ônibus e o ônibus estava parado no sinal, e do lado do ônibus parou um carro funerário que dava para ver que tinha um caixão dentro. E as pessoas do ônibus começaram a fazer o sinal da cruz. Aham. Né? Então, as pessoas que mexem, que são autorizadas socialmente a mexer com coisas relacionadas à morte, recai sobre elas também um tabu. Né? E ao recair sobre elas também um tabu, elas se tornam, de certa forma, pessoas das quais causam certo temor de estar com elas, de estar perto delas, ou do trabalho que elas têm. Isso. Então, E isso nos pessoas leva. coveiros, tanatopraxistas, agentes funerários, são pessoas que são extremamente necessárias na sociedade, mas que cai sobre elas também o peso do tabu. Assim como cai também aos tanatólogos. Né? Como a gente diz que estuda tanatologia, a gente explica o que é tanatologia, geralmente as pessoas elas têm uma reação de espanto. Né? Quando não é uma reação de achar que de achar que nós somos mórbidos. Né? Quando a gente não é mórbido, a gente está fazendo uma referência à vida através da morte. Cris, eu queria pegar um pedacinho da tua fala, quando você citou esse exemplo do pessoal se benzendo, né, fazendo o sinal da cruz quando viu o caixão dentro do carro, né? Porque isso faz muito sentido. As pessoas que lidam diretamente com a morte, elas é como se elas herdassem, e nós, né, da forma como a gente lida também, a gente herdasse um pouco esse espírito decorrente do tabu, né? Sim, é como se nós né? vestíssemos um pouco essa fantasia daquilo que é proibido. E por ser proibido, ao agirmos na direção daquilo que é considerado tema tabu, nós nos transformamos, de uma certa forma, em transgressores. Sim. Mas olha só que interessante. Quando a gente volta o nosso olhar para o passado, a gente percebe que, na verdade, o tabu não tinha essa dimensão que tem hoje, né? Aí você citou a expressão morte absoluta do Manuel Bandeira, né? Ele tem um poema que fala sobre um enterro que está passando, um féretro, perdão, que está passando na rua, e as pessoas estão dentro de um café, tomando o seu cafezinho, vendo os jornais com as notícias do dia, e de repente tudo para, e as pessoas olham fixas para aquilo que está continuando lá fora, passa o féretro, as pessoas voltam a colocar o chapéu e a vida continua. Né? Não há nenhuma... A reação é um pouco diferente, não se invoca um sentido de proteção, mas de mera observação. E aí ele joga para ele mesmo a ideia, não, mas entre todo mundo só tinha um lá que pensava da morte de um outro jeito, né? Que é a morte, a forma como o poeta pensa a morte. Então olha só que interessante, eu lembrei aqui de relatos da minha infância, onde a minha mãe contava a morte da avó dela, né? No caso, a minha bisavó. E uma das cenas era justamente essa, a ideia das pessoas em torno do cadáver, preparando o cadáver, dando banho no cadáver, numa funerária. Não, isso tudo era feito em casa. Sim, né? E aí a gente tem um processo de mudança de espaço que daqui traz junto consigo uma mudança de interpretação, uma mudança de expressão do símbolo, né? Isso. De expressão do símbolo. Essa coisa que você falou do cortejo fúnebre passar e as pessoas tirarem o chapéu como em honraria ao morto, né? Isso me lembra uma outra dimensão do tabu, que é a dimensão que o tabu tem em relação ao sagrado e ao profano. Ora, quando uma pessoa está no velório, não é qualquer pessoa que pode conduzir o velório. É um sacerdote, né? Isso. É um padre, é um pastor, é um sacerdote. Um rabino, é um sacerdote, não é qualquer pessoa que é autorizada a conduzir os rituais fúnebres, né? Existe uma ordem, uma ordenação sociojurídica a ser seguida em relação a isso. E aí o tabu, como ele organiza essa nossa vivência sobre a morte, quer fazendo interdição, quer fazendo a permissão controlada da morte,
né? Ou seja, o tabu ele tem uma face dele que faz interdições e tem uma face dele que faz permissões. Isso. E essas permissões, elas são feitas atribuindo determinados papéis, determinadas normas de comportamento a pessoas muito específicas. Seja o sacerdote, seja o padre, o pastor, o rabino, o médium, né? Seja uma corrente espírita. Então, assim, ele organiza as interdições e organiza as permissões também. E uma das formas de organizar essas permissões, essas interdições, é lidar com os conceitos de sagrado e profano. Então, porque existe na legislação um crime chamado vilipêndio de cadáver, que é quando a pessoa pratica, quando a pessoa tem relações sexuais com o morto. Né? E isso é tanto uma coisa socialmente reprovada, quanto uma coisa como considerada um crime. Por quê? Porque houve a profanação de uma coisa sagrada, que é o corpo do morto. É uma coisa que deve ser respeitada, né? Ou seja, não é porque a pessoa deixou de ter vida que ela se torna um objeto qualquer, né? Ela é algo ainda digno de respeito, digno de honraria. Existe uma aura de sagrado em relação a isso. E só pode ser completamente assimilada se for feita as honrarias do sagrado para ela. Inclusive, o cadáver, ele porta afeto. Né? A gente percebe isso, né? Com a forma como os familiares, os vivos no entorno, exercem determinados comportamentos que, em última instância, negam a morte, né? Falar ao pé do ouvido do morto, conversar, né? E é interessante ajeitar os cabelos, tá certo? Agora, o que eu acho impressionante nisso tudo é que isso vai produzir algumas consequências nas pessoas, né? Então, olha só, primeiro aspecto que a gente pode assim, sintetizar. Quando a gente está falando em tabu, a gente não está falando necessariamente de coisas ruins que são interditadas, né? A gente está falando de coisas que a interdição pode resultar em consequências negativas, quanto em consequências positivas, tá certo? Agora, o problema que a gente tem com a morte é que, na verdade, o tabu, ele parece ter ganho uma dimensão, e eu acho que essa é a grande mensagem da tanatologia, né? Às vezes eu brinco dizendo, né? O problema da tanatologia não é dizer se existe vida depois da morte, mas dizer das pessoas se está vendo vida antes de morrer, tá certo? Porque o grande problema é esse, o tabu tomou determinadas dimensões que necessariamente precisam ser quebradas, tá? Então, aquela história, vamos pegar uma marreta e quebrar tudo aquilo que o tabu da morte representa. Não se fala disso, né? Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter um monte de pessoas em comportamento de risco, completamente descoladas da vida. Além tá certo? Não. Social, além de uma grande quebra de vínculos sociais. Isso. Né? A gente pode brincar com a ideia de Saramago nas intermitências da morte. O pessoal parou de morrer, o mundo entrou em colapso. Né? Então, se repentinamente a gente construir ou constituir uma outra relação com a morte, alguma coisa provavelmente muito negativa, muito ruim vai acontecer. Ou pelo menos algumas. O que a gente fala, na verdade, o que a gente pensa é o quanto o que a gente chama de tabu da morte, o quanto a restrição da morte enquanto tema, né? Enquanto um assunto que diz respeito à existência pessoal das pessoas, de fato, está produzindo mais malefícios do que benefícios. Por quê? Porque se fala da morte o tempo todo, né? Para falar sobre a morte como espetáculo, para falar sobre a morte que aparece no jornal, para falar sobre a morte na guerra da Ucrânia, todos nós falamos, todos nós vemos vídeos, todos nós discutimos. O problema é quando o Erasmo, quando a Cristina, quando qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui agora quer tematizar o fim da própria existência para si mesmo e para o mundo. E isso é absolutamente necessário, né? Só que o tabu coíbe isso. Isso, porque é a parte do tabu que lida com o medo, porque a morte do outro, como diz o nome de Elias, a morte do outro remete à minha própria morte. Então, se ele começa a falar
das condições existenciais ou práticas da sua própria morte, vai remeter vai colocar o outro sujeito numa ambiência dele lembrar da sua própria finitude, né? Então aí você tem uma relação do tabu que explora, que se baseia em medo. Mas tem uma outra relação do tabu que se baseia em respeito, né? Que se baseia em dar o ar de uma coisa que não deve ser tratada de qualquer maneira, nem por qualquer um, nem a qualquer hora, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo, quando eu estou dando aula sobre tabu, sobre a comunicação com os mortos, né? Os mortos falam, né? Os mortos falam de muitas maneiras, né? Os mortos falam por testamentos, né? Os mortos falam pelas cartas que eles nos deixam, os mortos falam pelas postagens que eles fazem quando ainda estão vivos, eles continuam falando depois disso. Então, isso que eu estou falando, gente, é sobre o caráter simbólico da coisa, tá? Sobre o caráter simbólico da coisa. Então, por exemplo, quando a pessoa morre e deixa um testamento de morte, ela está falando os seus últimos desejos, ele está falando, é um morto falando de alguma forma, né? Existe a simbologia dos sonhos, né? Por exemplo, quando você sonha, a pessoa fala, eu sonhei com fulano que morreu, então ele estava me dizendo tal coisa, ele está me dando um aviso, eu sonhei com a minha avó que faleceu e ela sabia que ela estava querendo dizer que ia me proteger, então você está no âmbito da psicologia e do simbólico. É dentro desse viés que a gente está falando, da psicologia e do simbólico, tá? E aí, é muito interessante quando você vê, por exemplo, uma outra forma de comunicação com os mortos, que é através de cartas psicografadas, né? Que aqui não cabe dizer se são verdadeiras ou não. O que me interessa é ver qual é a simbologia dela dentro da coesão social. Não cabe dizer se elas são verdadeiras ou falsas, mas cabe dizer que elas têm uma influência socialmente falando, dentro daquele corpo social. E quando você visita, você percebe que tem uma organização a ser feita ali. Tem uma mesa, tem as cadeiras, tem uma água, tem a pessoa incumbida de auxiliar, tem um médium incumbido de fazer as transcrições, né? E se você chegar para alguém e dizer, não vamos fazer isso nessa sala, vamos levar essa mesa para o meio da rua, no meio da calçada, vamos fazer isso no meio da calçada. Alguém vai chegar para você, vai tocar no som e vai dizer, olha, mas não é assim que se faz. Né? Tem um ordenamento a ser seguido aqui. Então, quando alguém chega para você e diz, olha, não é assim que faz, não é assim, não é essa forma correta fazer, isso é um tabu falando. Porque a forma como você fala sobre os mortos, a forma como você fala com os mortos, psicologicamente falando, né, simbolicamente falando, ela é ordenado por um tabu. Não é de qualquer jeito, não é por qualquer um, não é em qualquer hora e não é em qualquer lugar. Né? Olha só que interessante. Aí a gente pode pensar num paradoxo, né? Porque se o tabu da morte estrutura um conjunto de expressões comportamentais que fazem com que os indivíduos fujam dela ou fujam da discussão sobre ela em seus aspectos existenciais, parece que isso deriva também uma certa necessidade de fugir de tudo aquilo que os rituais diziam como uma coisa correta. Tá? Por exemplo, disse aquela velha expressão, né? A forma como uma sociedade cuida dos seus mortos diz muito pela forma como ela cuida dos seus entes vivos. Né? Então, o cemitério é um reflexo da organização social. Pronto, né? Então, olha só que interessante. De vez em quando a gente fica sabendo, não vou dizer a cidade aqui, não importa, mas houve um caso famoso no Brasil onde um instituto médico legal de uma grande capital brasileira ficou meses com as geladeiras sem funcionar. Entende? E parece que aquele meio social achou que isso fosse alguma coisa suportável. Tá? No meu ponto de vista, isso expressa o medo de se lidar ou falar com a morte é tamanho que você não lida mais com ela, ou então delega esse lidar
né, cada vez mais para os outros, de tal forma que o meu contato com ela fica meramente burocratizado. Por exemplo, os velórios, isso é notável, eles estão durando cada vez menos tempo, né? Uhum. Talvez chegue um momento que a gente não tenha mais velório e tenha uma câmera filmando lá um sacerdote solitariamente do lado de um caixão, transmitindo aquilo online, porque as pessoas não conseguem mais estar ali, ok? Então isso é muito ruim, né? Por quê? Porque o estar ali é fundamental para várias coisas, entre elas para que a gente possa levar adiante o peso que o luto representa, né? Essa, na verdade, sempre foi a grande função da reunião grupal em torno dos rituais, né? Tornar a vida minimamente suportável naquele curto prazo, onde a gente pensa que vai morrer, que vai se destruir junto, e para depois ajudar as pessoas a se manterem dentro de um certo nível de normalidade. Tá certo? Pode falar, pode falar. Não, eu estava lembrando que o luto ele tem duas dimensões, né? Tem a dimensão privada do luto e a dimensão pública do luto. Isso. Isso para qualquer pessoa, gente, para qualquer pessoa. Tem a dimensão não só do luto sobre as mortes de pessoas famosas, tipo a Rainha Elizabeth, que que é feito ser uma cerimônia fúnebre pública, né? Mas não, para qualquer pessoa tem os processos privados do luto e tem os processos públicos. E que esses processos públicos, eles são muitas vezes regidos pelo tabu, né? Pelo tabu, ou seja, pelo ordenamento jurídico, social, psicológico, e o tabu dá aquilo, ou seja, você pode, por exemplo, ver dentro de um velório, né? Quem são as pessoas que estão presentes? Isso vai dizer alguma coisa. Quem são as pessoas que estão ausentes? Isso vai dizer alguma coisa. E isso está dentro do aspecto público do luto. Cris, quem chora mais ou chora menos? Quem chora mais, quem chora menos. Quanto tempo as pessoas esperam para começar a falar da herança? Então, isso tudo está dentro de como falar sobre a morte. Né? Como falar sobre a morte é sobre as consequências da morte. Quanto tempo eu devo esperar? Como fazer isso? Então, existe também uma área que são processos muito particulares, que entram no aspecto privado do luto, mas que mesmo esses aspectos particulares, eles não são alienados dos aspectos simbólicos coletivos do tabu, né? Ele não é alienado disso, né? Por exemplo, quando a pessoa ela está passando pelos processos privados de luto, está passando por muita saudade, por muito sofrimento em relação àquilo, mas ela considera que não pode conversar com ninguém sobre isso. Sim. Né? Ela considera que não pode conversar com ninguém sobre isso porque já se passou muito tempo, porque todo mundo espera que ela já dê a volta por cima e ela continua sofrendo e ela não sente que não tem mais espaço para falar sobre isso. Porque vem cai sobre ela o peso da interdição sobre a morte. A interdição do tabu. Não é uma coisa que se fica falando o tempo todo nos almoços de domingo. Uhum. Então, cai por ela também esse aspecto de interdição. Então, o tabu, ele tem o tabu, ele é duplo em várias dimensões. Ele é duplo na dimensão entre o público e o privado, ele é duplo na dimensão entre o sagrado e o profano, ele é duplo na dimensão entre a existência e a não existência, e ele também é duplo nos afetos. Então, uma característica psicológica do tabu é o fato dele ser ambivalente, ele ter duas valências afetivas. Ele tem, ao mesmo tempo, ele organiza a morte de uma tal maneira que a morte ela tem ambivalência afetiva, de que ao mesmo tempo que você quer evitar falar sobre ela, você tem certa curiosidade e fascínio sobre o tema. Daí a correlação feita há muitos anos, né, da relação entre sexualidade e morte também, né? Porque enquanto o tabu da sexualidade era mais forte do que é hoje, isso gerava, obviamente, intensa curiosidade. Óbvio, né? Aquilo que fica sistematicamente sendo ocultado
aquilo que é escondido de nós e nos avisa, isso aqui é ruim, né? A gente quer fugir, mas olhando assim de lado e tal, opa, eu quero saber o que é que tem atrás daquele muro, né? Isso, né? Então, a morte ela tem esse efeito de ambivalência, né? Ela, ao mesmo tempo que ela dá medo, ela dá curiosidade, ao mesmo tempo que ela dá aversão, ela dá fascínio, né? E Uhum. o tabu na interseção entre esses dois polos, ele organiza esses dois polos, né? Então, quando o tabu organiza nossa relação sobre a morte, ele organiza na relação como é a palavra? Interdição e permissão, né? Ele organiza na relação organizar a nossa proximidade com o sagrado e evitar a nossa proximidade com o profano. Uhum. Ele organiza na dimensão tabus públicos e tabus privados. Exemplos de tabus privados, alguém dentro da família morreu e parece que a família não conversa sobre isso, sobre o fato de alguém relevante para a família ter morrido, né? Não se a família às vezes ocorre da família não estar tanto dentro de um tabu de interdição, de afetos, de ambivalência de afetos, que às vezes o casal, por exemplo, que perde um filho, né? Muitas vezes está sofrendo cada um no seu canto, não conversa Aham. direito sobre isso, né? Uhum. Existe uma barreira para se conversar sobre a morte diante de uma perda comum, né? Então, o tabu ele entra nessa dimensão de privado, público, permissão, interdição, sagrado, profano, existência, não existência, medo e fascínio. É assim que nós organizamos a nossa relação com a morte nessa nossa época e nessa nossa sociedade. Isso tem impactos práticos na nossa vida, né? Eu espero que quem esteja nos vendo não fique meio assustado, ansioso, né? Mas é aquela história, você não quer conversar sobre a morte, você não quer lidar com a morte em seus aspectos individuais, existenciais, em relação à sua própria vida concreta. Em termos práticos, você sabe que essa vida não vai durar indefinidamente. Se você tem fé, você sabe que essa vida não dura indefinidamente, pelo menos nesse plano de existência. Uhum. Tá certo? Mas Portanto, você tem que né, passar pela morte para chegar no outro plano também. isso, né? Aí isso tem consequências muito práticas, tá certo? Por exemplo, não se lidar com a questão da morte, enquanto algo que diz respeito à nossa própria vida, significa, por exemplo, não se preocupar aonde vai ser enterrado, ou se vai ser sepultado ou vai ser cremado, né? Uhum. Ou então não ter nenhuma preocupação prática em relação ao que será realmente da vida de outras pessoas quando você não estiver aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma apólice de seguro na minha vida, eu tinha 33 anos de idade, muito jovem para pensar na morte. Não, quem fez pensar nisso foi o meu filho, que tinha nascido, né? Aí me veio automaticamente a ideia, o que será do Vitor, do meu filho, se eu não estiver no mundo, de repente, né, sofri um acidente, tem uma doença e tal. E não pensar na morte significa, por exemplo, morrer junto com a senha bancária no teu cérebro, né? Não pensar na morte significa você não preparar minimamente as pessoas em termos práticos sobre o que elas farão na sua vida. Você que me ouve agora, se você centraliza o orçamento doméstico, né, significa que quando você não puder mais fazer isso, talvez a sua família entre num caos organizacional porque não sabe mais lidar com dinheiro, né? Então, lidar com a morte significa, inclusive, compartilhar aquilo que eu sei para que a existência das outras pessoas se torne minimamente funcional depois que a gente não estiver aqui. Não pense na morte, né? E, portanto, você pode esperar indefinidamente por determinadas decisões que você precisa tomar, mas que você vai deixando, né, sempre para depois. Isso não é bom. E olha que interessante o exemplo que você deu. Olha a ambivalência no modo prático das coisas, né? A pessoa tem um filho e
simbolicamente, socialmente falando, é um momento de renovação da vida, né? É um momento onde muitas vezes os pais sentem que vão viver eternamente, porque vão viver através do filho, depois que eles se forem, né? Então, é um momento de explosão de vida, e aí você começa a pensar, mas quando eu não estiver mais aqui, o que que vai ser deste menino? Né? E aí você começa a pensar que você, na verdade, tem que preparar a vida do filho implica também preparar a sua morte. Porque ele, digamos assim, né, ele vai ser a continuidade, mas a continuidade implica que em algum momento você não vai ter continuidade. Isso. Né? Uma pessoa que nos assiste acabou de tocar num tema interessante, falando sobre a questão do testamento vital. Muito legal, né? Eu poder ditar expressões de vontade, inclusive, que possam antecipar a minha existência. O problema é que o morto não tem mais ação prática sobre a vida dos outros, né? A gente teria que ter uma atmosfera cultural que permitisse lidar com mais naturalidade em relação a essas questões, ok? E esse é um outro problema do tabu, né? Quer um exemplo prático? O Pelé, né? Ele disse que queria ficar naquele cemitério vertical que tem em Santos, que é uma maravilha arquitetônica, né? E ele disse, olha, eu quero ficar aqui no 9º andar para que de lá eu possa ver o Campo dos Santos. O cemitério tem uma vista para o Campo dos Santos. Pois é, o Pelé, com todo o seu poder de agregação social, né? Um mito, né? Portanto, alguém que conquistou uma certa expressão de imortalidade, não realizou seu desejo. Por quê? Porque as pessoas temeram o fato de que o que aconteceria com a segurança se tivesse que lidar com uma multidão subindo o tempo todo no 9º andar. Ele foi enterrado no 2º. Aliás, colocado na gaveta, né? Ele foi colocado no 2º, tá certo? Então, não se desesperem, mas a gente precisaria, né? Uma das coisas que o tabu faz é justamente tornar a situação dos vivos em lidar com a morte extremamente problemática, porque, em última instância, o tabu veda aos indivíduos lidarem com a própria morte. E isso parece ter um efeito positivo no curto prazo. A morte me angustia, eu não quero mais pensar nisso, e vou tocando a vida para frente. Só que, de repente, né, a morte nos chama para esse convite que a gente não vai poder mais recusar, ok? E aí sim, né, em tese, se a sociedade, se a nossa cultura, né, se os nossos amigos, se as nossas famílias lidassem com mais naturalidade, as pessoas achariam absolutamente banal o fato de que papai desejava que um anjo fosse esculpido ao lado do seu túmulo com os dizeres tais, tais, tais. Mas ninguém faz isso porque é uma coisa de muito mau gosto, é uma coisa muito ruim, é uma coisa terrível, quando não sabem que isso vai ajudar a elaborar, inclusive, aspectos importantes, pessoais, né, práticos da vida cotidiana. É a questão de a gente começar, as pessoas que estudam tanatologia, luto, se interessam pelo tema, de começar a trabalhar a questão do medo e progressivamente substituindo o medo apenas por uma questão de respeito, por exemplo, né? Então, assim, você não precisa ter medo de falar sobre a morte, mas você precisa dar à morte a importância que ela cabe em vida, né? E é uma importância que diz que você vai deixar outras pessoas aqui que vão sentir saudade de você e que essas pessoas vão ter que lidar com a sua ausência e vão ter que lidar com a sua ausência tanto de maneira afetiva quanto de maneira prática, como se falou da questão das senhas bancárias, né? Então, se a família puder conversar entre si em relação a isso, sem que isso seja uma coisa mórbida, sem que isso seja uma coisa que dê medo, você está demonstrando, a meu ver, você está demonstrando, na verdade, respeito à vida daquela pessoa, né? Porque você está considerando que aquela pessoa vai ser uma pessoa que, quando ela estiver ausente fisicamente da sua vida, isso vai fazer com que você tenha sentimentos intensos e tenha problemas práticos. Né? Então, assim, a gente poderia pensar, se fosse na questão de quebrar tabus para reorganizar tabus, seria transformar o medo em respeito.
Mas Isso. mas o respeito ele não necessariamente pressupõe silêncio, né? Isso. O respeito pressupõe falar sobre as coisas, dando as suas devidas medidas afetivas e simbólicas, né? Não necessariamente calar sobre as coisas, né? Até mesmo quando você faz, veja como aparece a ambivalência das coisas. Na perspectiva de luto público, quando está havendo alguma cerimônia, e aí o orador da cerimônia fala, vamos fazer um minuto de silêncio em honra a determinada pessoa que faleceu. Então, você tem um minuto de silêncio, mas esse silêncio ecoa em sentimentos coletivos, e faz com que você não se sinta menos sozinho, você se sinta mais respeitado pela coletividade por ter feito isso com alguém que você amava, né? Não veja como é a ambivalência das coisas. Mesmo quando você faz um minuto de silêncio, você fala. Você fala que aquela pessoa é digna de honrarias. Isso. E mesmo no momento festivo, você lembra da morte, sem que as pessoas conscientemente desejassem disso. Eu sempre cito o exemplo do parabéns a você no aniversário. Sim. Quando a gente deseja muitos anos de vida para alguém, a gente está lembrando na data de aniversário que aquela pessoa um dia vai morrer. Muitos anos de vida, muitos anos não significa que uma hora acaba, né? Calma. Muitos anos não significa eternidade. Isso. E aí, só para o Instagram é mal educado, né? Ainda que a gente tem que começar já a ir pro fechamento, senão a gente é cortado assim no meio, né? Que coisa, em poucas palavras. Passou tão rápido, para que a gente só conversou por 10 minutos. Só faltou o cafezinho, mas a gente vai tomar. Mas olha só, em palavras rápidas, o que você acha, Cris, em termos práticos, como é que a gente poderia começar a trabalhar a quebra de parte desses tabus no entorno da morte? Eu acho que uma das coisas interessantes é que a gente galgue cada vez mais espaços respeitosos para falar sobre a morte, né? Ou seja, não só é aquela coisa, não é de qualquer jeito, não é por qualquer um, não é em qualquer lugar e não é de qualquer hora, né? Não é colocando um corpo pingando sangue na televisão, Sim. Né? É falar sobre a morte, falar sobre essas perdas, encontrando lugares onde você possa, ao falar disso, você diminui o medo da coisa, que quanto mais você fala de alguma coisa, mais diminui o medo sobre ela, mais você elabora a realidade daquela coisa, como a gente fala em psicologia, e mais você pode galgar espaços de falar sobre a morte de maneira respeitosa. Sim. Eu acho que seria isso. E para você falar de maneira respeitosa, primeiro você precisa aprender a falar sobre isso. Né? E é falar sem medo. Falar como um fato da vida que agrega valor à vida, na verdade. Uhum. E aí eu acho que um dos grandes desafios é como a gente tem que começar a apresentar a morte para as crianças, né? Sim. E isso passa pela elaboração que os adultos e os pais fazem sobre a morte. Porque se você não está à vontade de falar sobre um tema, a criança com uma fase de esponja que ela tem, ela vai perceber esse mal-estar e vai tomar para si o mal-estar. Né? Isso. Então, assim, você tem que primeiro elaborar em si você para que você possa falar sobre isso e responder perguntas difíceis sobre a vida e a morte, porque as crianças são pequenos filósofos sobre a vida, elas têm que ter explicação para tudo, né? Uhum. E aprender a responder perguntas sobre a morte sem que isso lhe cause mal-estar, né? E para isso você precisa primeiro tratar o seu próprio mal-estar em relação à morte, porque se você sentir isso como uma coisa complicada, a criança vai aprender que isso é uma coisa complicada. E não necessariamente precisa ser assim. Isso, né? Agora, é aquela história, a gente conversando aqui parece ser um negócio fácil, né? É um estalar de dedo, vamos começar a mudar, mas não é, a gente sabe que não. Mas o nosso trabalho enquanto tanatólogos, né, é tentar sensibilizar as pessoas para essas questões. E na maior parte do tempo está todo mundo passando pelo automático, né? E um grande recado que eu acho que a gente pode deixar, né? Quer dizer, lidar com a morte em seus aspectos existenciais, além de todas aquelas questões práticas que a gente já falou, pode fazer com que você
antecipe aquela grande viagem que você está adiando já há tantos anos, né? Cuidado, você pode não realizá-la. Quando a gente começa a refletir sobre a morte, a gente pensa numa coisa que se chama construção de memórias, né? Então, assim, às vezes eu digo assim para amigos meus, vamos sair para um lugar, mas por quê? É só para a gente construir memória, né? Isso. Só para a gente fazer alguma coisa do qual a gente vai querer se lembrar depois, né? Pois é. E Então, uma vida... cair a ficha da sua mortalidade não é uma ficha racional, porque racionalmente a gente sabe que vai morrer, mas afetivamente a gente recusa esse fato. Então, cair a ficha afetiva da mortalidade significa, em última instância, você aprender a construir memórias, memórias suas, memórias que ficarão para as outras pessoas também. Então, vai viver a vida, vai construir memórias, porque afinal da conta nunca vai ficar. Tornando a vida, portanto, alguma coisa muito além de só ficar pagando boleto. Né? Com certeza. Cristina, um prazer enorme estar aqui conversando com você. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Tem papo aqui para várias e várias horas, né? Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo e que ainda vão nos ouvir, né? Essa live fica gravada no perfil da Memorial Vale da Saudade, possa, de alguma forma, começar a refletir com a gente ou aprofundar já reflexões que já estão sendo construídas, tá? Valeu. Eu agradeço muito o convite e estamos aí. Se quiser de novo, só chamar. Com certeza. Beijo no coração, no teu coração e no coração de todo mundo que está nos vendo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.